ter fome a ti, Senhor, mudou o meu viver. Temos um hábito, nós, de que na hora que a palavra chega, você quer logo aplicar nos irmãos. Quando você faz isso, os irmãos acabam não ganhando mais verdades e acabam não sabendo mais onde estão os versículos. Todo tipo de palavra que você fala tem que ter uma definição e tem que ter uma base bíblica. Por exemplo, com respeito a Onésimo, você tem que saber apresentar para os irmãos o que é ser útil, inútil, o que é Onésimo, tem que saber onde está isso na Bíblia. Você faz isso e agora você aplica. Mas se aplicou depois que você definiu. Você começa assim, irmãos, a mensagem de hoje é sobre Onésimo. Irmãos, louvado seja o Senhor me salvou. O Senhor está salvando a gente. Que base, como é que você começa assim? Quem é Onésimo? Cadê o versículo que fala sobre ele? Então, falar o encargo com peso e autoridade, evitar excesso de descontração e tensão. Tem gente que se contrai demais. Tem gente que é tão tenso que ele não dá um sorriso na reunião. O profeta, ele parece que ele está falando no Monte Sinai. Ele fala, vamos abrir então Mateus capítulo 4, e a voz capítulo 4, versículo 16. Senhor Jesus. Irmão, olha assim, ó. Tira uma olhada dele. Ele olha pro outro assim. Por onde ele olha, não tira o rosto. É claro que ele está colocando medo nos irmãos. E eu queria então nessa noite, o poder de Deus está aqui. Você começa a assustar os irmãos. É uma coisa tão séria, uma coisa. Não, irmão, tem uma coisa graciosa também. Tem autoridade, mas tem graça. Você não é Moisés falando, é Jesus falando, que atrai. Evitar o excesso de descontração e tensão. Interagir e dispensar atenção a todos. É muito importante isso aqui. Quando você fala, tem irmãos que é assim, né? Eu estou falando para aquele grupo lá. Eu não olho para jeito nenhum aqui. Eu fico olhando aqui. Então, irmãos, o Senhor nos ganhou, o Senhor Onésimo. E esse grupo aqui? Irmão, presta atenção aqui, ó. Mensagem é um diálogo. Não é só você falando. Os irmãos estão falando com o olhar, com a postura deles. Você está falando e está olhando para os irmãos. Está aqui, ó. Às vezes você pode até mencionar o nome, não é, Manuel? E ele responde, já entra. Então você vai falando com os irmãos, ó. Quantos irmãos estão aqui, ó? Todo mundo está aqui. Então se você ficar o tempo todo aqui e deixar, ele levanta, é hora de ir embora, pega a bolsa. Você deixou o irmão embora, sabe por quê? Porque você não administrou a sua reunião. Então olha para os irmãos, olha para cada um, olha para as faixas etárias, olha para o ancião. Às vezes o ancião precisa só de uma palavra. Puxa, tem irmãos aqui que vieram de longe, então tem irmãos aqui que tem tanta sabedoria, pode contribuir tanto para a reunião. Você está falando para os anciãos, irmãos, você, puxa, não consigo me enxergar na reunião. Às vezes a palavra que nós ministramos, presta atenção nisso. Os adolescentes estão na reunião, os jovens estão na reunião, a palavra não consegue falar nada com eles. Você não pegou aquela palavra, não colocou um tintim só daquela palavra para eles. Os irmãos pensam, puxa, a reunião aqui só está tudo. Por isso que tem muita evasão de irmãos adolescentes e de jovens fugindo das reuniões, porque a palavra não é para ele. O profeta então ele tem que, na hora que preparar a mensagem, verificar quais são as necessidades do jovem, para dizer para ele, olha, você também, eu não sei quantos anos você tem 16, você tem 15, mas você já é uma pessoa muito útil ao Senhor. Amém. Então você colocou ele dentro. Tá certo, irmãos? Amém. E assim a gente termina. O tempo aproximado da mensagem, colocamos aqui de 30 a 40 minutos. Vocês sabiam? Olha aqui o segredo. Que quanto menos tempo você tem, mais conteúdo você apresenta. E não ao contrário, como se pensa. Muitos pensam que conteúdo está relacionado com a quantidade de tempo. Não é.
Muitas pessoas, pelo fato de achar que tem uma hora, elas fazem uma introdução longa, contam uma história longa, brinca na reunião, porque tem tempo demais. Diga para ele, te dou 30 minutos. Opa! Irmãos, nessa noite, você é direto. Você sempre é muito direto. Então, toda vez que você tem menos tempo, você é mais contundente. Olha aí, cada vez que você abrevia o tempo que você tem para falar, mais pontual você se torna, mais direto você se torna, porque você não está brincando, mas não quer dizer que você está sério, que você não está dando espaço, que você não está respirando, que não possa fazer uma pergunta para eles refletirem. Não, você está fazendo tudo isso, mas muito contundente, muito na música, acertando sempre na música. Amém. Agora está muito tempo, irmãos. Oh, Senhor Jesus, está frio, né? Está frio hoje, né? Quando eu estava chegando. Eu estava chegando ali. Só quem não tem muito tempo conta essa história. Aí eu cheguei ali no estacionamento. Aí o irmão chegou para mim e falou assim: aí, boa noite? Ele disse boa noite. Boa noite. Aí o irmão começou a falar. E o irmão foi tão agradável aquela comunhão. 7 minutos essa história. Aí eu fui subindo as escadas e chegou outro e me abraçou. Foi um abraço tão gostoso. 9 minutos. Irmãos, agora, aí, vamos entrar na mensagem, né? Vamos entrar na mensagem. 10 minutos. Outra pessoa já chega, né? Faz tudo que tem que ser feito. Acolhe os irmãos, acolhe a igreja, vê quem são os visitantes, vê a situação dos irmãos. Ele consegue fazer tudo isso com pouco tempo, porque ele está muito concentrado, está muito direcionado. Tá? Então, agora o Divaldo vai apresentar para nós como é que ele desenvolveu. Olha aqui a última página, que é o que os irmãos deveriam fazer, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Aí eu vou lavar a mão. Tá bem? O que a gente vai fazer aqui juntos seria o esboço de uma mensagem que ministraríamos, né? O esboço de uma mensagem. Essa mensagem que nós vamos trabalharíamos, seria a mensagem número 2. Vamos utilizar como ambiente de trabalho, como objeto de trabalho, a mensagem 2, que é a mensagem que a maioria vai ministrar hoje, né? É isso ou não? Sim. Então a mensagem de hoje, eu fiz um esboço aqui, eu até me equivoquei, porque eu pensei que era 3, aí eu fiz a 3, depois me disseram que era 2, eu fiz a 2. Então, em outras palavras, quer dizer que eu fiz 2 esboços de mensagens enquanto estava sentado ali. O fato de ter conseguido fazer 2 esboços e saber o que eu vou ministrar, alguém da Maria ministrou na semana passada, ele ministrou na semana passada a mensagem 2 que eu não vi. E aí eu vou ministrar a mensagem 3 hoje. Então, por isso que eu fui condicionado a essa questão. Mas o fato de ter pulado imediatamente para 2 e conseguir montar o esquema de ministração da mensagem 2 é porque desde já eu já conheço o tema central, eu tenho uma visão geral das mensagens, né? Eu fui para a conferência, quem foi para a conferência pôde fazer isso aí, viu o tema geral, viu os títulos das mensagens. Quem chegou e teve a oportunidade de fazer a caixa? Está saindo não? Então, quem foi à conferência viu o tema geral e viu os vários títulos das mensagens. Então, existe um tema que rege toda a conferência. Aquele tema, na verdade, é o sentimento do apóstolo para nós, o tema. Então, a primeira coisa que os irmãos precisam perceber é que não há como ministrar mensagem sem mencionar o tema. Não há como ministrar uma mensagem, trabalhar a mensagem, começar sem dizer, toda a introdução, sem dizer por que nós estamos mencionando aquela mensagem. Aquela mensagem, por exemplo, aqui, mensagem 2, antes inútil, agora porém útil. É o Onésimo, né? Só que esse Onésimo aqui, você não pode chegar no Onésimo, nessa mensagem 2, que tem um título,
não pode chegar nessa mensagem sem conhecer o tema. E o tema, na verdade, vai permear a mensagem do Onésimo. O tema vai permear a mensagem do Onésimo. Então, o fato de ter conseguido fazer um esquema rápido é porque, na verdade, irmãos, o assunto já deve estar sendo trabalhado dentro do seu coração. Você deve estar lendo sobre a economia de Deus. Você deve estar lendo sobre esse rapaz chamado Onésimo e o Filemão, no livro de Filemão. Você deve estar lendo para que você conheça o tema e o tema esteja borbulhando em você. Se você vai mencionar a mensagem, vai ministrar a mensagem 14, você não sei nem qual é, o tema vai entrar. Porque o tema vai gerir, vai gerenciar, vai governar aquela mensagem, aquele pedaço específico do encargo geral. O tema é o encargo geral. Agora, as mensagens quebradas, cada uma delas é para sempre fortalecer o tema. Por exemplo, a economia de Deus. Por que se falou de economia de Deus? Na introdução aqui, por exemplo. Vamos aqui. A introdução. Você está acompanhando comigo então? Sim. Sobre o que você falará. Por que este assunto é importante? Esse assunto é importante para quem? Para o irmão? Para a igreja? Por que esse assunto é importante? Então, na introdução você vai aproveitar para trazer o tema e vai aproveitar para trazer o título da mensagem. No tema você vai dizer que o tema é importante porque nós precisamos da economia de Deus. A economia de Deus resolve todas as questões. Todas as questões. Então, foi visto dessa vez que a economia de Deus é esse plano de Deus, se pensar cada um de nós, aquela história que nós conhecemos. Então, começa assim. Então, o tema se traz, você põe. O título da mensagem, assim: Onésimo, antes inútil, agora, porém, útil. Ora, o tema geral diz que Deus quer se dispensar para dentro do homem, para fazer do homem uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, fazer daqui uma pessoa alegre e fazer, reunindo aquelas pessoas, a igreja, não é isso? Isso aqui é um tema geral, é a economia de Deus, tem que estar em todas as mensagens no início da introdução. Por que eu estou falando disso? Bom, aí a pessoa pergunta, tá, mas e essa mensagem aí? Essa mensagem aí é o exemplo do que a economia de Deus vai poder fazer com alguém. Vou trazer um exemplo. É o Onésimo. O Onésimo era inútil, agora o Onésimo é útil. Então eu vou trabalhar o tema, que Deus tem um plano de transformar pessoas. E eu vou mostrar o exemplo da transformação de uma pessoa, que é o Onésimo. Aí você põe lá, Onésimo. Então a pessoa que está começando, que está te ouvindo logo no início, sabe que você vai usar a economia de Deus para que Deus usou a sua economia para transformar pessoas. E isso é importante para nós, que somos o alvo desse plano de Deus na atualidade. Então, na introdução, você trabalha o tema e trabalha o título. Relaciona as duas coisas. A partir de então, quando você passar para a parte 2, o que você vai fazer? Que é o desenvolvimento. Você vai fazer nada mais, nada menos que desenvolver isso. Você vai desenvolver, você não vai falar outra coisa, você vai pegar isso que eu falei, que é o encargo, eu chamei isso de encargo. O que eu trago na introdução? O encargo. E no encargo, como é que eu falo do encargo? Como é que eu construo o encargo? Eu mesclo o tema com o título. Aí eu gero o encargo. Este encargo você comunica logo nos primeiros 5 minutos. Nos primeiros 5 minutos o encargo está comunicado. Os irmãos sabem já o que você vai falar. Eles já sabem, a economia de Deus é importante demais para nós, irmãos. É por isso que vamos desenvolvê-la. Precisamos conhecê-la. E o fato de conhecermos faz com que nós sejamos transformados. Eu vou trazer o Onésimo como exemplo disso aqui. Pronto, os irmãos sabem. Esse é o assunto que vamos desenvolver. Quando passar para a parte 2 do desenvolvimento, agora você vai pegar essa parte introdutória e vai quebrar em 3 pedaços. Que aqui nos dias da semana, você vai pegar em 3 pedaços. Ou seja, você vai pegar no alimento diário, que é onde você usa como recurso para ministrar. Eu não uso o alimento diário, eu não uso só o alimento diário para ministrar. Eu uso as minhas anotações que eu fiz na instância. Eu uso as leituras que eu faço, eu uso a Bíblia e uso o alimento diário.
Aí no alimento diário eu vou buscar ver como é que ele está lá. O alimento diário está todo esse assunto: Onésimo, antes inútil, agora porém útil. Então existem aqui um assunto, e pode ser que de segunda a domingo, o irmão que está desenvolvendo esse assunto, que está claro no tema, na mensagem, pode ser que ele vá falando de um monte de coisas. Um monte de coisas. Você não vai falar tudo. Você não vai falar tudo, principalmente se for o Pedro Donk falando. Se for o Pedro Donk falando, então se é 1 hora de mensagem, 1h10, sem tradução, ele vai falar muito. Então, como tem aqui, eu verifiquei que teve assuntos que ele aprofundou e não dizia exatamente a Onésimo. É um assunto lateral que ele entrou e foi. Eu tenho que saber, se eu quero trabalhar isso que inicialmente trouxe para vocês, eu não posso descer aos detalhes daquilo que ele fez isso. E eu até notei aqui, ele fez isso na quinta-feira. Na quinta-feira ele entrou com um assunto lá que, para você compreender, se você ler só quinta-feira e verificar se ele está falando com Onésimo, de Onésimo você não tem certeza. Por quê? Porque foi um ponto lateral que ele entrou. Então, esse ponto aqui é muito bom, posso falar em outro momento, me constituo dele, mas não preciso colocar na mensagem, jogo de lado. E agora eu vou pregar aquilo que diz respeito ao título da mensagem. O título da mensagem desenvolve o tema. E o tema, né? Não é o tema. Então aqui, mencionei no tema, na introdução, o tema e a mensagem. Quando eu vou para o desenvolvimento e olho o alimento diário, agora eu vou pegar e vou reunir o que está de segunda a domingo, como eu falei, e tendo cuidado de separar aquilo que pode ficar para depois. Tento concentrar no título da mensagem a minha palavra. Segunda-feira, né, ele falou da economia de Deus, que eu mencionei logo na entrada. A segunda toda foi desenvolvendo a economia de Deus. A terça, a quarta, ele desenvolve Onésimo. Na sexta, no sábado e domingo, ele desenvolve outras questões que são consequências da economia de Deus. Não só Onésimo, mas ele desenvolveu, por exemplo, o resultado da economia de Deus também não produz só pessoas, produz ambiente. Ele falou de reuniões, uma festa. Isso está lá na sexta-feira. Ele falou sobre trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Isso está sábado e domingo. Trabalho em equipe. Aí você tem que ter muita percepção para saber o que trabalho em equipe tem a ver com o colégio. Aí, porque na verdade, ele pegou o quê? Ele pegou o Onésimo e fez com que... Ele pegou o Onésimo e ele fez... A ideia é a seguinte, ao mencionar o Onésimo, o trabalho em equipe, é que a economia de Deus produz Onésimo, útil para Deus. Em outras palavras, eu que estou trabalhando, que eu estou na igreja, preciso trabalhar nas pessoas de tal maneira que eu faço com que pessoas deixem de trabalhar sozinho e agora possam trabalhar em equipe. É uma dificuldade que nós da igreja temos. Nós, às vezes, não temos paciência para trabalhar com as pessoas. Aí eu prefiro fazer. Aqui está dito, não, trabalha no Onésimo que você vai ter equipe. Trabalha no Onésimo que você vai gerar equipe. Então, a economia de Deus é o ponto número 1. É o A aqui do desenvolvimento. Você vai desenvolver a economia de Deus para os irmãos. Não é? Isso está em 1 Timóteo 1,4. Aí você pode trazer o versículo 1 Timóteo 1,4, onde você vai mencionar o assunto economia de Deus. Aí depois, em seguida, já que você falou da economia de Deus para os irmãos, explicou para eles qual é o sentido da economia de Deus na vida das pessoas, você vai trazer o Onésimo, trabalhar o Onésimo. Aí o Onésimo é aquela questão. O que é o Onésimo? Que é na letra B. Onésimo, a expressão da economia de Deus. O que é a economia de Deus consegue fazer em alguém? É o Onésimo, ponto B. E aí, no Onésimo, o que Deus pode fazer em alguém? No Onésimo, ele era escravo, ele era escravo, ele era ladrão, ele era fujão. Agora o Onésimo é cooperador.
Então, o que a economia de Deus pode fazer em alguém? Ele era escravo, ladrão, fujão, e agora, depois de trabalhado com a economia de Deus, ele pode ser um operador de Deus. Isso aqui é o que você vê o Onésimo. Quando você fala isso para os irmãos, você pode dizer o seguinte: você e eu éramos escravos, éramos fujões, e de alguma maneira éramos ladrões, nos apropriávamos da glória. Ou pode fazer uma aplicação diferente sobre ladrão. Mas éramos escravos, éramos fujão e éramos ladrão. Agora, Deus está trabalhando em nós e estamos nos tornando útil. Com Onésimo, isso que é? Isso já é saindo de Onésimo e entrando em mim, porque senão eu não quero saber só de Onésimo. Falando em Onésimo, tem gente que, um problema, muito cuidado, às vezes nós estamos falando do Onésimo, termina a reunião, falei só de Onésimo. O Onésimo, hein? O Onésimo, hein? O Onésimo, hein? Então, na verdade, tem que fazer a virada. Nós também passamos por isso. A economia de Deus é forte, pode trabalhar em mim. Pode trabalhar em mim. Então, o Onésimo é essa esperança. O que o Onésimo representa? Aí flui, né? O Onésimo representa a esperança da mudança de pessoas. Irmãos, Deus quer nos mudar com a sua economia, com a sua pessoa trabalhando em nós. Então, é a letra A e a letra B, é o Onésimo. Economia de Deus fazendo algo. E o Onésimo como o resultado deste algo que Deus fez. E você diz assim: Onésimo, para não ficar no ar, eu falei para vocês, Onésimo, você consegue ler em 30 segundos ou 1 minuto no máximo, se você quer saber a história de Onésimo inteira, o livro de Filemão. Irmãos, com relação a Onésimo, eu gostaria de ler 12 versículos, 3 versículos do livro de Filemão. Você vai saber tudo sobre ele. E os irmãos terá recebido de você todos os versículos, ou talvez a carta inteira de Filemão, que eu talvez nem tenha lido. Você consegue ler em 2 minutos sobre o Onésimo. Tá certo? Esse aqui é o que se viu de sexta a sábado. E agora tem um detalhe aqui que foi mencionado. Em algum lugar, um desses dias, menciona-se fé, esperança e amor. Onde está isso? Quem consegue dizer para mim onde que está fé, esperança e amor dentro do alimento diário? Qual a página, qual é o dia? Página e dia. Segunda-feira, né? Fé, esperança e amor. Aí você pergunta assim: poxa, mas o que tem fé, esperança e amor? Vou saber a mensagem. Tá certo? Eu coloquei para os irmãos a economia de Deus e o que ela pode fazer. Como ela faz, que é dispensar Deus por meio de Jesus, por meio da palavra. Segundo, o Onésimo era assim, se tornou assim. Embora a igreja com essa experiência do Onésimo. Só que Onésimo, para se tornar Onésimo, ele precisou de alguém. E aí, o que foi abordado na segunda-feira, que é fé, esperança e amor, são os requisitos de alguém que gera Onésimo. Um Onésimo não nasce de amor. Dificilmente alguém que não tem fé, esperança e amor gera Onésimo. Por isso que ele colocou na segunda que é necessário fé, esperança e amor. E Paulo foi essa pessoa que gerou o Onésimo. Então eu colocaria o item na letra C, né, que a economia de Deus sozinha não resolve tudo, e que os Onésimos não aparecerão sem que haja alguém que tenha fé, esperança e amor. Amém. Nós temos que ter fé, esperança e amor. Pronto, esses três eu tenho que ter fé, esperança e amor. E aí desenvolvo um pouco isso aí. Desenvolvo. Porque uma coisa é falar do Onésimo, uma coisa é falar de quem produz o Onésimo. O Onésimo não nasce sem que haja tal pessoa. Então, quando fala de fé, esperança e amor, diz assim: Paulo amou o Onésimo e aplicou a economia de Deus a ele. Paulo amou o Onésimo e aplicou a economia de Deus a ele. Então, o ponto C é falar disso, desse ingrediente, dessa necessidade de fé, de esperança e de amor para gerar os Onésimos. Fé, esperança e amor. E aí, se você quer aprofundar um pouquinho mais, você pode falar assim: o que o amor faz? E aí, em 1 Coríntios 13 fala que existe hoje a fé, a esperança e o amor, e fincou: o amor é o maior de todos. Ou seja, o Onésimo existe porque existe amor. Ou seja, aí pronto, imediatamente você consegue. Nós precisamos amar quem?
os onésimos que estão na igreja. Quem são os onésimos? Você e eu sou onésimo. Tenha paciência comigo. Então, quando você vai para 1 Coríntios 13 e diz: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo isso, e vai dizendo, isso aqui foi o que Paulo teve que exercitar para gerar onésimo. Então, o onésimo é o resultado disso. Então, vocês percebam, letra A, a economia de Deus, eu desenvolvo. Letra B, eu falo um pouco sobre o onésimo, que era inútil, passou a ser útil. E a letra C, eu digo que para gerar onésimo é preciso fé, esperança e amor. E isso aqui está na segunda-feira. Então, eu peguei, a gente pega os itens, os dias da semana, e vou colocando uma certa ordem, uma sequência lógica. Nem sempre a sequência que está no alimento diário é a sequência que você vai ministrar, porque você não está repetindo mensagem, você está ministrando mensagem. Então você tem que entrar e entender o esquema, e depois você monta um esquema compreensível para você, para ser compreensível para os irmãos. Não é? Então, eis aqui a mensagem. Pronto. O que você vai fechar agora? Como é que você vai fechar? O que é uma conclusão? Geralmente, quando se fala de conclusão, o que é uma conclusão? A conclusão é uma retomada do assunto, mas retoma de que jeito? Não é uma mera repetição. A conclusão é uma retomada onde você manda comandos. Por exemplo, irmãos, diz assim: irmãos, amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Conclusão: que Deus nos abençoe. A economia de Deus realmente é muito importante, né? A economia de Deus, que é trabalhar-se para dentro de nós, isso precisa estar fluindo em nós, porque nós precisamos dos honestos. Irmãos, com relação à economia de Deus, você precisa conhecer. Busque a economia de Deus, busque compreender esse assunto, busque os livros que lhe ensinam mais, procure entender essa economia de Deus, que é o plano de Deus, porque Deus precisa de honestos. A igreja está cheia de onésimos que precisa que conheçamos a economia de Deus. Amém? Muitos onésimos, mas nós queremos que eles sejam úteis. Olha só, e para isso eu estimulo a você que deseja investir na vida de pessoas, de fazer para torná-las de inúteis a úteis, para você uma coisa: se você tentar sozinho, se você tentar na sua força natural, se você não for cheio de amor, fé e esperança, você não vai conseguir. Você precisa buscar o Senhor para ter amor, ter fé e ter esperança. Amém? Então, aí pronto. Ok, vamos orar um pouco então. Aí vamos orar sobre este assunto. Aí agora o que você vai pegar? Você vai, ao invés de terminar de uma maneira fria, você pode fazer os irmãos levantarem e dizer assim: irmãos, eu gostaria de orar com você a respeito desse assunto. Aí, você agora, os irmãos levantaram, você fecha os olhos, e tudo que você falou, você pode transformar numa oração de 2 minutos. Senhor, e aí os irmãos recebem uma ministração final, né? Recebem uma ministração final, tá certo? Para terminar com oração e não terminar com aviso, né? Uma mensagem poderosa não pode terminar com aviso, tem que terminar com uma bênção, uma ministração. Então, espero que essa pequena dica, né, meus irmãos tenham pego alguma coisa. A gente sabe que não é algo muito fácil de pegar, porque requer um certo tempo também fazer isso aí, né? Eu venho fazendo esse valor de Mondoni, eu tenho 20 anos fazendo esse curso. Então, quando o Mondoni começa a falar, eu já sei onde ele vai chegar. Quando ele foge, eu digo assim: daqui está fugindo, depois ele volta para cá. Quando ele volta, é legal. Tem vezes que ele não volta não, mas depois ele volta mesmo. Ele volta e pega ele aqui. Então é uma coisa que requer exercício.